Flamengo ganha reforço durante o período da Copa América. Vasco e Botafogo empatam e beneficiam o Mengão, que continua na liderança do Campeonato Brasileiro. Quanto mais mexe, mais fede. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de domingo, dia de jogo do mais querido, recheado de informações. Mas antes de mais nada, começaram a nos assistir? Deixa o like de vocês, dá aquela moral. Não são inscritos? Se inscrevam. Não nos seguem? Meu Deus, passe a nos seguir. Acione o sininho para todos os vídeos e continue compartilhando os nossos vídeos. Muito obrigado a vocês que têm feito isso. Isso ajuda muito no nosso crescimento, gratificante no nosso trabalho. É 0800 e vocês ficam informados sobre tudo que acontece nos bastidores do nosso time de coração. O Clube de Regatas do Flamengo. Canal Paraquedista Rubro-Negro. Rapaz, ótima notícia para o Flamengo. Isso aí. O Chile empatou ontem com o Canadá e o Chile está eliminado da Copa América. Podia ter acontecido isso com o Uruguai, que tem 4 jogadores nossos lá, né? Aí, o que acontece? Eric Pulgar já está à disposição do Flamengo. PQD, Eric Pulgar vai jogar hoje contra o Cruzeiro? Não, meus queridos e minhas queridas. Eric Pulgar ainda está lá nos Estados Unidos, deve chegar no Brasil hoje ou amanhã. Estará à disposição do Flamengo para o próximo jogo. Uma ótima notícia também, ele não entrou como titular, ele ficou no banco de reservas, eu não acompanhei o jogo, só sei que o Chile perdeu, empatou e foi eliminado, e Eric Pulgar está à disposição. Reforço de peso para o Clube de Regatas do Flamengo nesse período que nós estamos aí com 8 desfalques para o jogo de hoje. 8 desfalques. Isso aí é uma ótima para o Flamengo. Falar em jogo de hoje, né? Olha, a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro abriu ontem com o jogo de Red Bull Bragantino e o jogo do Botafogo e o Vasco da Gama em São Sanitário. O Botafogo ainda saiu na frente, mas com gol, acho que de Verratti. O Vasco da Gama empatou e o Botafogo se encontra com o mesmo número de pontos que o Flamengo na segunda colocação, mas perdendo para o rubro-negro no saldo de gols. Vou trazer aqui os 5 primeiros colocados apenas. Ó, primeiro, Flamengo, 24 pontos. Terceiro, Botafogo, também com 24 pontos. Terceiro, Bahia, com 24 pontos. O quarto é o Palmeiras, com 23 pontos. E o quinto é o Cruzeiro, com 20 pontos, que é o adversário do Flamengo logo mais, né? Lembrando que a gente tem que secar aqui o Palmeiras, que está com 23 pontos, e também temos que secar o Bahia. Esses 2 jogos aqui, uma derrota do Palmeiras ou uma derrota do Bahia, ou empate de ambos, e o Flamengo fazendo o dever de casa, ganhando o Cruzeiro, é o que importa. Para esse jogo aí, a previsão é de 55 mil pessoas no estádio do Maracanã, empurrando o time rubro-negro. E detalhe, hein? Tem festa no Maraca, chopp 0800, pagode, a charanga do Mengão, é isso aí. Quem chegar lá no Maracanã cedo deve começar a partir de 4h30 da tarde, 16 horas e 30 minutos, essas festividades. Vai lá, aproveite, beba com moderação. Milena Rosa, pega leve aí no shopping. Seguindo aqui com as notícias falando sobre esse jogo ainda, Flamengo e Cruzeiro, eu vou trazer para vocês como chega ambas as equipes para essa partida. O Flamengo vem de uma derrota para o Juventude no Alfredo Jaconi. No entanto, os comandados de Tite vivem um bom momento na temporada com 24 pontos. Os jogadores rubro-negros estão na liderança do campeonato e vão em busca da 5ª vitória consecutiva como mandante. Entretanto, Tite segue com muitos desfalques em campo. Afinal, Varela, Vina, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta estão convocados para a Copa América e só devem retornar na próxima semana, com exceção aí do Eric Pulgar, que já estará de volta essa semana, ainda bem. Igor Jesus e Everton Cebolinha, lesionados, também estão fora. E o Bruno Henrique, que se recuperou, estará de volta, fará parte desse elenco hoje. Então teremos o retorno aí de Bruno Henrique e teremos o retorno de Davi Luiz para esse jogo, né? Então vamos lá. O Cabuloso, como é conhecido aí o Cruzeiro, a Raposa, vem evoluindo na temporada e chega motivado no Rio de Janeiro. Afinal, os jogadores celestes venceram 3 das últimas 5 partidas e estão na 5ª colocação.
A Raposa, por sinal, pode chegar à terceira posição em caso de um triunfo sobre o Flamengo e nós não queremos isso. Assim, Fernando Seabra pretende ir com força máxima em campo. O técnico do Cruzeiro, por outro lado, conta com 3 desfalques importantes. Afinal, Rafa Silva e Juan Dineno estão lesionados e ainda não têm prazo de retorno. Além disso, Zé Ivaldo, suspenso, também está fora da partida. Meus queridos. Então vamos lá, vamos para a ficha técnica desse jogo. 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, que será realizada no Maracanã às 18h30, com transmissão da Premier Pay-Per-View, canal por assinatura. Esse jogo não vai passar em TV aberta, porém no final do jogo eu trarei os melhores momentos para vocês. Então, provável escalação do Flamengo: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno e Davi Luiz, Ayrton Lucas, Léo Ortiz, Gerson, Lohan, Luiz Araújo e Bruno Henrique, Pedro e o técnico Adenor Bactite. Ou seja, o Davi Luiz entra no lugar do Léo Pereira, que será preservado, e o Bruno Henrique entra no lugar do Vitor Hugo. Provável escalação do Cruzeiro é a seguinte: Anderson, William, Jonathan Jesus, João Marcelo e Marlon, Romero, Lucas Silva e Ramiro, Veron, Arthur Gomes e Matheus Pereira, o técnico Fernando Seabra. A arbitragem desse jogo é a seguinte: Braulio da Silva Machado, FIFA de Santa Catarina. Auxiliar número 1, Alex dos Santos, de Santa Catarina. Auxiliar número 2, Thiago Americano Labes, também de Santa Catarina. E o VAR é ela novamente, Daiane Muniz, da FIFA de São Paulo. Meus queridos e minhas queridas, como eu disse, quanto mais mexe, mais fede. Mas antes disso, Flamengo aqui, com esse afastamento de Gabriel Barbosa, ou Gabigol, Carlinhos se torna o substituto imediato de Pedro no Flamengo, em jogo contra o Cruzeiro e nos próximos jogos. Segundo informação do Globo, foi falado por alguém de dentro do Ninho do Urubu, alguém de dentro da Gávea, que o Gabigol foi cortado desse jogo e seria visto jogo a jogo quais jogos ele participaria e quais os jogos ele não participaria, tá? Mas de uma fonte segura que eu tenho de dentro da Gávea é a seguinte: Gabigol não joga mais pelo Flamengo. Gabigol não será mais relacionado pelo Flamengo para que ele não alcance o limite máximo de 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro, e sendo assim ele não poderia jogar por algum outro clube. Já a Copa do Brasil ele já não pode jogar. Já falei, o salário do Gabriel é altíssimo para um clube do Brasil contratá-lo e não poder utilizá-lo no Campeonato Brasileiro. Li muitos comentários: o Flamengo vai estar reforçando o adversário, o Flamengo está dando mole, o Flamengo... Ambas as partes não estão bem. O relacionamento está desgastado, tanto pelo um lado, tanto pelo outro. Inclusive, até o tio do Gabigol já lançou uma nota nas suas redes sociais, descendo a lenha no Tite. Eu vou trazer agora os assuntos referentes a Gabigol. Deixei para o final. Santos faz proposta por Gabigol. É isso aí. O presidente do clube do Litoral Paulista buscou a família do atacante para apresentar um projeto de reconstrução do time e o salário seria de 2 milhões por mês. Ou seja, o presidente do Santos ligou para a família do Gabigol, disse que tem um novo projeto de alavancar a imagem do Santos, que está na 2ª divisão, e o Gabigol seria essa imagem, o Gabigol seria esse garoto propaganda do Santos. A família do atleta ficou feliz. Para deixar claro para vocês, o único clube que fez proposta oficial para tirar Gabriel do Flamengo foi o Santos. Porém, da seguinte forma: eles querem levar o jogador de graça e apenas pagar o salário do jogador. O Flamengo, até o dia 31 de dezembro, pode exigir uma negociação com uma compensação financeira. Ele pode assinar um pré-contrato agora, mas para ele sair do Flamengo agora, no dia 10 de julho, que é quando abre a janela de transferência, o Flamengo só cede com uma compensação financeira e é um direito do clube.
A partir do final do contrato dele, em dezembro, que é dia 31 de dezembro, ele sai de graça. E o Flamengo não quer isso. O Flamengo quer uma compensação financeira. Outra notícia que nós temos aqui do Juan Pablo, que diz o seguinte: Grêmio avança para contratar Gabigol. Camisa 99 foi tirado da lista de convocados para a partida contra o Cruzeiro no Maracanã. Esse Juan Pablo está dizendo que o jogador foi cortado desse jogo de hoje porque o Grêmio já havia avançado na negociação e, como eu falei, para que ele não chegasse a excedesse o limite de jogos pelo brasileiro, foi tirado. Não foi por conta disso, tá? Foi por causa de todo o imbróglio, a matéria do Rodolfo Landim para o João Gomes, né? João Guilherme, desculpa, para o João Guilherme, e também teve aí a entrevista do representante Júnior Pedroso ao André Rizek. Isso criou um choque, né? Nesse relacionamento que já estava desgastado, isso ficou pior ainda. Então, seguindo aqui, matéria aqui do Thiago Fernandes, do Goal Brasil. Cruzeiro é um dos interessados por Gabigol e pretende pagar o maior salário do futebol brasileiro ao camisa 99. Flamengo não recebeu nenhuma proposta oficial e tirou o jogador da lista de relacionados, ou seja, não foi feita proposta ainda do Cruzeiro pelo jogador. Vamos ver nos próximos dias, né? Vamos seguindo aqui, falando agora Palmeiras. Palmeiras prepara condições para contratar Gabigol do Flamengo. De acordo com informações do jornalista Benê Casagrande, o Palmeiras só aceitaria contratar Gabigol se o atacante aceitasse receber bem menos que os destaques do atual elenco do clube paulista. Isso porque existe uma preocupação da equipe alviverde em relação à gestão do seu elenco. Ao ser perguntado sobre um possível investido em Gabriel, um dirigente do Palmeiras citou o entrave relacionado aos ganhos do atacante. Abre aspas. Como vou explicar para os meus jogadores que Gabigol, que não joga bem há muito tempo, está em baixa, vai ganhar mais do que eles que estão me dando títulos? Fecha aspas. É isso que uma parte da torcida do Flamengo não consegue entender. Gabigol não vem jogando bem há mais de 1 ano e meio. Não foi por conta da chegada do Tite. Já com Jorge Sampaoli, ele já não estava sendo titular absoluto no Flamengo. E Sampaoli deu várias oportunidades para ele não conseguiu reverter essas oportunidades em gol. Não conseguiu. Pedro levou soco, houve aquele imbróglio todo e ele começou a ter oportunidades e mostrar dentro de campo o seu potencial. Mas ele só entra 20 minutos com o Tite, ele só entra 10, 15 minutos com o Tite. É o tempo suficiente para um jogador predestinado igual a ele, um jogador de estrela, fazer o nome dele e não tem conseguido. Então, tudo bem, eu vou falar para vocês o que eu penso, o que eu vejo. Tite não gosta realmente de Gabigol, mas dizer que ele não está tendo oportunidade é mentira. Ele ficou afastado por causa do exame antidoping, né? Aquela suspeita de exame antidoping, ficou quase 1 mês fora. Ele se lesionou, teve todo um problema envolvendo o Gabigol que as pessoas se esquecem. Então, continuando aqui, falando sobre Gabriel Barbosa ou Gabigol. Como eu disse, quanto mais mexe, mais fede. Para piorar a situação, Tite Gabigol afirma que o fim para o jogador aconteceu com a chegada de Tite ao Flamengo. Já falei, já vinha sendo lá em 2023. O tio do atacante utilizou as redes sociais para rasgar críticas ao treinador Tite e à diretoria do Flamengo. Por meio do Instagram, Cláudio Almir Almeida, tio do Gabriel, afirmou que o fim para o jogador aconteceu com a chegada do treinador do Flamengo. Vale mencionar que existem rumores sobre uma possível intriga antiga envolvendo o treinador e o jogador. Abre aspas para o que disse o tio de Gabriel Barbosa. A verdade é que quando o Tite chegou no Flamengo, ali estava decretado o fim de uma linda história no Flamengo. Está em má fase, sim, mas só volta a fazer gol jogando. Gabriel, sua história, seu nome está para sempre no Flamengo. Isso não é diretor, não é presidente e não é de um técnico que vai apagar. Para cima, Gabriel, fé em Deus que logo menos estará fazendo o que mais gosta, jogar futebol, fecha aspas, escreveu o tio do jogador.
Agora vamos lá, a rusga entre Gabriel e Tite, ou seja, Tite vezes Gabigol. Em 2022, Gabigol vivia a expectativa de figurar entre os convocados para a Copa do Mundo. No entanto, Tite, à época treinador da seleção brasileira, optou por não levar o atacante ao Mundial. Após ser ausência na lista, o jogador ouviu a torcida flamenguista gritar: "Ô Tite, vai se ferrar, o Gabigol não precisa de você." E durante a comemoração do título da Libertadores da América, o atacante, por sua vez, reforçou provocando com a seguinte frase, abre aspas, "Eu já jogo em uma seleção." Fecha aspas. Sabemos que a preferência do Tite sempre foi o Pedro, né? Por diversos motivos. Na sequência, após a chegada de Tite ao Flamengo, Gabigol afirmou que estava incomodado com a reserva e citou que apenas ele não recebia tantas oportunidades com o treinador. Além disso, o atleta disse que a preferência do técnico era pelo centroavante Pedro, atual titular da posição e artilheiro do Brasil, né? Então, cara, tá muito complicado, né? A situação do Gabriel. No meu ponto de vista, a solução realmente é uma saída, né? A saída do jogador do Flamengo é o que, para que ele possa ter novas oportunidades, para que ele possa voltar a jogar futebol. Sabemos que no Flamengo isso será muito difícil. A situação dele perante o Flamengo está uma situação desgastada, muito desgastada por vários motivos, né? A festa de 2 dias, né? Próximo ali à eliminação do Flamengo na Libertadores de 2023. Teve o lance aí da eliminação da Copa do Brasil, que ele foi lá mandar beijinho pro Dorival Júnior. No início do ano, ele deu entrevista ao podcast, se declarando a torcida do Corinthians, né? Falando que tem a cara do Corinthians. Eu sei que ele falou que o repórter ali que estava questionando ele queria ouvir o que a torcida queria ouvir, mas ele jogou para a torcida. Aí depois teve o lance de indisciplina no antidoping. Aí depois teve também o vestimenta da camisa do Corinthians e um churrasco aberto na sua casa com um grupo de pagode. Então tem todos esses problemas já. Vem um atrás do outro, um atrás do outro. Não vamos tapar o sol com a peneira. Queria muito que Gabriel ficasse no Flamengo, que ele voltasse a jogar bem no Flamengo, que ele voltasse a nos trazer todas as alegrias que ele nos deu em 2019, 2020, até 2021. Então, no meado de 2022 começou um pequeno declínio, chegou 2023, piorou, 2024 mais ainda. Então, Flamengo e Cruzeiro hoje, Flamengo aí brigando para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro, e eu acho que vai conseguir. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.